Dom Casmurro, capítulo 94, Ideias Aritméticas, segundo vídeo. Então, que ponto eu quero chegar? Eu quero chegar ao ponto que, na terceira distinção, né, que existem sons que são feitos do mesmo modo, a gente chama isso de modo de articulação, são feitos no mesmo lugar na boca, a gente chama isso de local de articulação, só que eles têm uma diferença. E são esses os sons que o Escobar notou tão bem, né? Peguem por exemplo o som, eu não sei se ele usou esse, ele colocou como som de S, do C e do Z. Primeiro que C é realmente uma atrapalhada da ortografia, não tem muito a ver com os sons, né? Por exemplo, cebola, o som é a mesma coisa que o som de S, né? Então é uma atrapalhada da ortografia, então ele notou muito bem isso. Mas perceba que ele notou, vamos voltar ao que eu estava falando, a proximidade fonética, a proximidade, como os sons são parecidos no que concerne aos seus, como as letras são parecidas no que concerne ao som. Melhor. O som do S não é S, né? Esse é o nome da letra. O som do S é S. Então eu pronuncio nos alvéolos, aquela região atrás dos dentes, e eu deixo o ar sair nesse chiadinho, ó. S. Por outro lado, o som Z eu pronuncio no mesmo lugar, nos alvéolos, e também eu deixo um chiadinho. E aí a pergunta é, ué, se eu faço os dois no mesmo lugar, se eu faço os dois no mesmo modo, qual que é a diferença? A diferença você mesmo pode ver, eu sei que eu estou sendo digressivo, mas isso é coisa interessante, o Escobar notou, então vale a pena a gente olhar também. Lembre-se que o trabalho da literatura é fazer ver, e então a gente está vendo, é isso que a gente está fazendo. Então vamos lá, coloque a tua mão assim, ó, espalmada no teu pescoço. Segure o som do S, né? Depois mude para o som do Z. Você vai notar uma diferença se você fez o exercício. No segundo som, há uma vibração aqui. E essa vibração é a vibração das pregas vocais. A gente chama de cordas vocais, né? Mas na verdade não são cordas, não são coisas assim. São pregas porque ela abre e fecha assim, ok? Bom, então esses sons são parecidíssimos, né? E na verdade, foneticamente falando, é assim que a gente organiza os sons. A grande maioria das consoantes, elas trabalham em parzinho. Uma com vibração, outra sem vibração das pregas vocais, ok? Olha que legal, o Escobar achou isso. A diferença do B pro P é que o B tem vibração, o P não tem vibração. A diferença do D pro T é que o D tem vibração, o T não tem vibração. A diferença do K, que ele colocou como som de K, né? K pro G é que o K não tem vibração, o G tem vibração. E a diferença do S e do Z a gente já conversou, né? Então, significa que realmente ele pensou sobre os sons. Ele não é só, o P é parecido com o B porque os dois têm uma voltinha ali, né? Não, ele pensou mesmo, ele notou uma coisa interessante sobre os sons, acho que eu diria isso. Bom, voltando então. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso prestam o D e o T? Tem quase o mesmo som. O mesmo digo do B e do P. O mesmo do S, do C e do Z. O mesmo do K e do G, etc. São trapalhices caligráficas. Então a gente poderia dizer que são proximidades, deixar a frase dele mais correta, digamos assim. São proximidades nos sons e são trapalhices ortográficas, né? Por exemplo, essa história de ser cedilha, né? A gente sabe, todo mundo que aprendeu a português sabe que confusão que é essa história de ser cedilha, S, X, S, C, C, quando na verdade, na grande maioria dos casos, a gente tem dois sons, só S, is. É contra isso que o Escobar está se revoltando, digamos assim, né? Veja os algarismos, continua ele. Não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4.
e 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11. Está somando, né? Agora, dobre 11 e terá 22. Multiplique por igual número e dá 484, e assim por diante. Mas onde a perfeição é maior é no emprego do zero. O valor do zero é em si mesmo nada, mas o ofício desse sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5. Põe ali 2 zeros e é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito, coisa que não fazem as letras dobradas. Pois eu tanto aprovo com um P como com 2 P's. Não faz diferença nenhuma aprovar com um P e 2 P's. Duas observações eu tenho aqui. Primeiro, por que ele está falando aprovo com um P ou com 2 P's? Em latim, a palavra aprovo é quase como igual, mas é aprobo. E tem 2 P's. Em português tem um P só, né? Não faz diferença nenhuma ter um P ou 2 P's. O português, é claro, eliminou a maioria das consoantes dobradas, né? Fica 2 S's, 2 R's, né? Mas, por exemplo, o inglês tem muito disso e a maioria das vezes não faz diferença nenhuma. E, como ele mesmo notou, do latim para o português não faz diferença nenhuma. Outra coisa interessante é ele ter notado o zero. Lembre-se que o zero é uma invenção relativamente recente. Tanto é que se você lembra dos algarismos romanos, vamos lá. Vamos fazer um teste de algarismo romano. Isso é importante pra gente porque os capítulos do Dom Casmurro eles são expressos em algarismos romanos, né? Então vamos lá, como é que é 1 em algarismos romanos? Então é I, correto. Eu tô imaginando você respondendo e eu tô imaginando que você está acertando tudo. Como é que é 5? 5 é o V. Como é que é 10? 10 é o X. Ótimo. Como é que é 0? Não sabe, né? Eu também não, ok? Porque não tem. O zero é uma coisa extremamente engenhosa. Eu não entendo de matemática, mas o pessoal que estuda matemática pode te afirmar com mais segurança que o zero é uma coisa extremamente engenhosa, né? Então ele notou isso também. Continuando. Criado na ortografia de meus pais, custava-me a ouvir tais blasfêmias, mas não ousava refutá-las. Contudo, um dia, proferia algumas palavras de defesa, ao que ele respondeu que era um preconceito, e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito, com a vantagem que eram mais fáceis de menear. Assim que eu não era capaz de resolver de momento um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar em 3 minutos quaisquer quantias, né? Bom, é claro que a gente é interessante o quão esperto que o Escobar é, né? Ele é esperto, ele é engenhoso, mas a gente não pode cair no argumento dele. A gente pode refutar simplesmente que a matemática ela lidar com essa matemática que ele está falando, ela lidar com uma coisa, né? Que são os números. Então é um tipo de coisa só, e aí é claro, eles vão até o infinito, mas a única diferença entre uma coisa e outra é a sua quantidade, né? Já o mundo, ele trabalha com uma questão no quesito variedade, com infinitas mais possibilidades, né? A linguagem trabalha com infinitas mais possibilidades. Então, a linguagem não vive num mundo isolado, que é o mundo da matemática, onde é claro, aí tudo é no seu lugar. Se eu crio um mundinho bem simplesinho, né? Tudo é no seu lugarzinho. Se eu vou para um mundo complexo e a linguagem tenta descobrir esse mundo extremamente complexo em qual a gente está, infinitamente complexo, e não é exagero aqui, não é figura de linguagem, o nosso mundo é infinitamente complexo, aí é claro que o buraco é mais embaixo, digamos assim. Não é isso que o Escobar nota. Bom, aí o Escobar vem com essa história estranha aqui, né? Por exemplo, me dê um caso, me dê uma porção de números que eu não saiba nem possa saber. Olhe, dê-me o número das casas de sua mãe, os aluguéis de cada uma,
E se eu não disser a soma total em 1 minuto, enforque-me. Aceitei a aposta. E na semana seguinte levei-lhe escritos em um papel os algarismos das casas e dos aluguéis. É que essa parte que fala, epa, né? Que é isso? Escobar pegou no papel, passou-os pelos olhos a fim de os decorar, e enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras e sussurrava. Ó, o vento não é mais rápido. Foi dito e feito. Em 1 minuto bradava-me. Dá tudo 1,7 mil réis mensais. Bom, é muito difícil converter dinheiro de uma época para outra, né? Por que é muito difícil? Eu vou dar um número para vocês, só que primeiro eu quero dizer a complexidade, né? O que significa ter mais de 1 conto de réis mensais? Por que é muito difícil? Porque, ó, vamos supor que eu descubra que 100 réis é R$1. Vamos supor. Tá, você descobriu uma conversão, mas R$1 no que concerne o quê? Na jornada de trabalho, em comprar imóveis, em comprar comida, né? Pode ser que antigamente você precisasse trabalhar menos para comprar uma casa. Tinha menos pessoas nas cidades, o valor do imóvel era mais barato. Pode ser que a comida antigamente fosse mais cara. Nós temos modos de produção em massa de comida, né? Levar em conta o ouro, sim, mas o tanto de ouro de antigamente, antigamente com o tanto de ouro você compraria uma carruagem, por exemplo, mas a tecnologia do carro agora, percebeu? Então tem muitos fatores que entram em jogo, então tudo que a gente falar é mais ou menos, né? Mas, mais ou menos, segundo, se eu não me engano, o site do Estadão, ele faz uma conversão bem interessante baseada no preço dos jornais. Seria de 60 a 70 mil reais por mês. Eu acho extremamente importante deixar isso claro, porque tem vezes, eu não sei quanto a você, mas tem vezes você fica com uma pulga atrás da orelha, né? Do jeito, por exemplo, que o pai da Capitu, o Tartaruga, né, trata o Bentinho, aí não só com a pulga atrás da orelha, mas aí você entende porque que a Capitu sempre se admira ali com a casa do Bentinho. E aí a classe que o José Dias diz que o Bentinho tem, ele não pode ficar andando com qualquer tipo de pessoas, né? Eles são ricos, certamente. E lembre-se, nós estamos falando de 60 a 70 mil reais só o aluguel das casas, né? Todos os aluguéis somados. A gente tem que lembrar que eles têm escravos, muitos escravos estão postos ao ganho, lembrem-se disso. Em um dos vídeos anteriores eu expliquei o que é isso. Outros escravos estão alugados, então a gente está falando de gente de grana, são ricos mesmos, né? 60, 70 mil reais por mês é muita coisa, não sei quanto a você, mas para mim eu já ficaria meio que feliz se ganhasse isso. Fiquei pasmado. Considera que eram não menos de 9 casas. E os aluguéis variavam de uma para a outra, indo de 70 mil réis a 180 mil réis. Pois tudo isso em que eu gastaria 3 ou 4 minutos e haveria de ser no papel, fê-lo Escobar de cor, brincando. Olhava-me triunfalmente e perguntava se não era exato. Eu, só para lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelito que levava com a soma total e mostrei-lhe. Era aquilo mesmo. Nenhum erro. 1 conto e 70 mil réis. Aqui, se você não ficou com a pulga atrás da orelha, eu quero colocar a pulga atrás da tua orelha. Por que o Escobar não poderia simplesmente pegar um monte de números? Por que ele sugeriu bem o número de casas, a renda do Bentinho, né? É uma curiosidade para saber quanto rico que ele é, talvez. Ele tem algum outro tipo de plano.
O interessante pra mim é que o Dom Casmurro, lembre-se que geralmente eu chamo o Bentinho o menino, o Dom Casmurro o velho que está escrevendo, né? O Dom Casmurro, assim, ele não fala nada, ele não acusa o Escobar, ele não fala, o Escobar estava querendo ganhar dinheiro, ou ele estava assim, interessado em, sei lá, casar com a minha mãe, porque tem umas coisas que aconteceu, né, nos capítulos anteriores, aqueles elogios que ele dava. O Dom Casmurro não fala nada disso, ele fica quieto, né? E aí a pergunta é saber por quê. Eu vou abrir mais um vídeo para acabar esse capítulo, porque tá acabando o espaço.